Agora aqui no Balanço Geral Blumenau nós temos o quadro Doutor Responde. Está com a gente aqui na tela o doutor Amaury Miele, que é médico infectologista aqui na nossa cidade. Doutor, agradeço muito a participação do senhor, ainda mais nessa semana, né? Que a gente está tendo aí o início da vacinação contra a Covid, né? Inclusive também aqui na nossa região a partir de agora. E eu queria que já perguntar para o senhor o que representa essa vacina. A gente falava fora do ar aqui antes que ainda o senhor até usou um termo que eu achei interessante. É uma amostra grátis. É o começo, claro, de uma imunização, mas ainda é só o princípio, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado novamente por permitir que a gente fale de um assunto tão relevante, né? Não há dúvida que isso é um avanço da ciência. É a primeira vez que se desenvolve uma vacina durante uma pandemia na história da humanidade. Então, nós estamos, além de tudo, vivendo um momento histórico, que é vacinar uma pandemia na vigência, né, da sua ocorrência. Porém, o que é mais importante a gente frisar, isso eu quero deixar claro, é que estamos começando um processo. É apenas o primeiro passo de longos passos que a gente ainda tem pela frente. Nós temos hoje apenas essas 6 milhões de doses que foram inicialmente disponibilizadas e que em breve já vão se esgotar. É questão de tempo para que elas já sejam aplicadas num percentual muito pequeno daquela população inicialmente direcionada, né? Que seriam pessoas acima de 75 anos, profissionais de saúde e a população indígena. Inclusive, é provável que, falando de profissionais de saúde, a gente não consiga atingir 20% desses profissionais com essa primeira remessa que está sendo enviada. Mas, ressalvo que é algo, sem dúvida alguma, de relevância, de importância. Agora, precisamos dar continuidade. O doutor Amaury, e essa vacina, hein, que foi feita aí num tempo recorde, histórico, né? Testes, né, foram feitos em várias fases, se falou em eficácia aí no final do ano passado, começo desse ano, mas tem a forma de fabricação, né, que muita gente questiona. Ela é segura, doutor? E já emendo a outra pergunta, por que 2 doses? Veja, segurança é testada exaustivamente na chamada fase 1, fase 2 e também na fase 3. Então, nós temos vacinas que são bastante seguras. Lembrar que nós temos pelo menos 4 tecnologias, que nós chamamos de 4 plataformas, hoje nas vacinas que estão sendo administradas em todo o mundo. A da Pfizer, a da Moderna, a de Oxford, da AstraZeneca, Oxford, e a vacina que nós iniciamos no Brasil, Coronavac. Uma de vírus vivo inativado, outra de vírus vetor viral e 2 são de tecnologia genética que utilizam RNA mensageiro. Falando em desenvolvimento rápido, não é tão rápido assim. Por exemplo, a vacina de RNA mensageiro, que é a da Pfizer e da Moderna, essa plataforma ela já existe há 10 anos. Então, há 10 anos você já tem essa tecnologia sendo estudada e com o sequenciamento do SARS-CoV-2 em janeiro, exatamente em 11 de janeiro do ano passado, no dia 12 de janeiro, essa vacina começou a ser produzida. Bastava ter o sequenciamento genético. A ciência evoluiu muito, Rodrigo, bastante, demais nos últimos tempos, a ponto de abreviar aquilo que seria, que nós teríamos anos para desenvolvimento de uma vacina, para meses. Isso é uma vitória, e é uma vitória que acontece pela ciência, sem deixar de lado as prerrogativas de segurança e de eficácia e de efetividade. Por que 2 doses? Nem todas as vacinas serão utilizadas em 2 doses. As que nós temos hoje, né? Como eu falei, essas 4 hoje que estão sendo aplicadas em todo o mundo, elas necessitam de uma segunda dose, porque essa segunda dose seria uma espécie de um reforço da primeira. Se viu durante os estudos que uma dose promoveria um determinado número de uma proteção percentual X. Uma segunda dose daria uma proteção percentual Y, maior que X, ou seja, eu dando uma segunda dose, eu reforço o meu sistema imunológico. Doutora Amaury Miele, para a gente encerrar, a gente conversou muitas vezes, né, doutor, sobre a história da vacina da gripe, principalmente, né, da H1N1. Nós tivemos
graves crises também, né, aqui no Brasil, em outros lugares do mundo. E sempre se falou, eu lembro do senhor falando, de outros especialistas também, que a gente tinha que ter a vacina. A gente se vacina todo ano contra a gripe, mas tem que ter os nossos cuidados, né? Etiqueta da tosse, enfim. Eu queria saber sobre essa vacina que começa a ser aplicada agora do coronavírus em todo o mundo e aqui no Brasil, na nossa região também. Como é que vai ser esses dois caminhos, né? Da vacinação e dos cuidados na pandemia, uso de máscara, distanciamento. Em que momento a gente, por exemplo, vai poder largar a máscara, voltar a se encontrar, a viver normalmente, doutor? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Nós não sabemos, não dá para saber. Primeiro porque, veja bem, se nós formos trabalhar com essa vacina, ou seja, se vamos adotar apenas essa Coronavac como a nossa vacina, nós sabemos que ela tem uma eficácia um pouco menor que as outras que estão utilizadas em outras partes do mundo. Então, você precisa trabalhar muito a população para que haja uma alta adesão à própria campanha de vacinação. Quanto mais pessoas forem vacinadas, mais eu tenho uma proteção que vai se estendendo para toda a comunidade. Então, enquanto nós não atingirmos um alto índice de pessoas vacinadas, e eu calculo que se nós formos pensar apenas na Coronavac, nós vamos ter que ter mais de 85% da população que seria vacinada, ela teria que estar aderindo ao protocolo da vacinação para que a gente tenha uma eficácia que se estenda como aquilo que a gente chama de imunidade rebanho. Imunidade rebanho você só atinge com campanhas de vacinação. Mais pessoas aderindo à campanha, maior é o nível de proteção. Com isso, eu faço com que esse vírus vá deixando de circular. Doutora Amaury Miele, médico infectologista, com a gente hoje aqui no quadro Doutor Responde, no Balanço Geral. Doutor, obrigado mesmo pela participação, as suas contribuições aqui com o nosso jornal nesta terça-feira. Grande abraço, boa semana.